Todo mundo tranquilo? Bênção demais, viu? Oi, gente, boa noite para vocês. Que a graça e a paz de Jesus seja com cada um de vocês nessa noite. Boa noite a vocês que nos acompanham pelo Facebook. Mais uma noite para a gente adorar a Deus, entoar cânticos, orar ao Senhor. Né, irmã Cláudia? Mais um tempo bom, né, que a gente vai passar aqui com Jesus. Que bacana estarmos aqui com o nosso Deus. Eu quero ler um texto que está para cumprimentar os irmãos no Salmo de número 90. Então, se você puder abrir sua Bíblia no Salmo de número 90, quero ler para vocês. Salmo de número 90, nós vamos ler dos versículos 1 ao versículo 12. Salmo de número 90, versículo 1 ao versículo 12. E diz assim: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e Tu formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o ser humano ao pó e dizes: voltem ao pó, filhos dos homens. Pois 1000 anos aos Teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, são como a relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Puseste as nossas iniquidades diante de ti, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por esse tempo, pelo dia de hoje. Te agradecemos porque nós estamos aqui nesse momento reunidos como igreja do Senhor para cultuar ao Senhor, para render graças ao Senhor, para exaltar o teu nome, para dirigirmos a nossa voz a ti em oração, para estudarmos a tua palavra, tudo, ó Deus, para a nossa edificação, para o nosso crescimento, para a nossa alegria, e por isso nós louvamos o Senhor por isso, por esse momento que teremos aqui. Nós te agradecemos, ó Deus, por tudo, e te pedimos, Pai, que o nosso coração, ó Deus, seja sondado pelo Senhor nesse momento, que o Senhor venha, ó Deus, com teu Santo Espírito nos encher, que o Senhor venha, ó Deus, ó, nos mostrar aquilo que o Senhor quer para a nossa vida, que o Senhor venha dirigir a nossa mente, e que o Senhor possa receber, Pai, o nosso culto ao Senhor nesta noite. Nós te agradecemos mais uma vez por tudo, Deus, e pedindo perdão pelos nossos pecados é que nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Deus. Nós vamos estar cantando 2 hinos, e eu quero saber se vocês conhecem esse hino, porque eu não vou cantar com Aldeci sozinho. Se vocês não conhecerem, a gente vai mudar um hino mais conhecido por todos, que é Descansando no Poder de Deus. Porque é o que nós precisamos nesse momento, de pandemia, de conflitos, de aflições, de doença, é descansar no poder de Deus.
confiar na ação de Deus na nossa vida. Então, se vocês souberem cantar, vamos cantar esse hino, que começa assim. Que consolação tem meu coração, descansando no poder de Deus. Ele tem prazer em me proteger, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Sempre avante vou, bem contente estou, descansando no poder de Deus. Tudo hei de vencer pelo seu poder, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Não recearei, nada temerei, descansando no poder de Deus. Tenho paz e amor junto ao meu Senhor, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Luta sem cessar, hei de atravessar, descansando no poder de Deus. Não me deixará, mas me sustentará, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmão Desi, o que você quer dizer sobre o próximo hino que vamos cantar? Maravilhas divinas, né? Esse hino, ele fala das maravilhas da grandeza de Deus. Então, vamos, né, nessa noite nós possamos sentir, né, esse Deus maravilhoso em nossas vidas. Amém. Glória a Deus. Das maravilhas, né, que Deus fez na nossa vida, a salvação é a melhor.
Nosso computador está lento. Vamos louvar ao nosso Deus de amor, de imensa bondade. Amém? Vamos cantar com voz de júbilo, alegrando na presença do nosso Deus. Ao Deus de amor, de imensa bondade, com voz de júbilo vinde aclamai, com coração transbordante de graças, seu grande amor todos vinde louvai. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor. Mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Já nossos pais nos contaram da glória de Deus falando com muito prazer, que nas tristezas, nos grandes perigos, Ele o salvou por seu grande poder. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor. Mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Hoje também nós bem alto cantamos, que as orações Ele nos atendeu. Seu forte braço que é tão compassivo, em nosso auxílio Ele sempre estendeu. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor. Mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Como até hoje, daqui para sempre, Ele será nosso eterno poder, nosso castelo bem forte e seguro, e nossa fonte de excelso prazer. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor. Mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Amém. Amém, glória a Deus. É importante adorar ao Senhor em espírito e em verdade. E é o que nós nos propomos a fazer nessa noite. Como parte do nosso culto, nós vamos ter um tempo de oração. Precisamos interceder por várias situações, motivos, e vamos aproveitar nosso tempo aqui nessa noite para fazer isso. Eu gostaria de chamar alguns irmãos aqui para que a gente possa orar junto com eles, por alguns motivos. E aí eu quero convidar aqui à frente a irmã Graça, que vem aqui, a irmã Márcia e a irmã Aldeci. A gente vai fazer um momento de oração. E eu quero começar aqui com a Cláudia, por alguns motivos, que a Graça vai orar, pelos motivos que a Cláudia apresentar nesse momento.
Amém. Irmã Maria do Carmo, motivos de oração, para a gente orar junto? Amém. Então, nós vamos fazer esse primeiro momento e vamos orar com a irmã Graça por esses dois motivos apresentados, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, agradecidos te somos, ó Deus, por estarmos na casa do Senhor nesta noite, para entregarmos, ó Deus, as nossas vidas totalmente para o alcance do Senhor, para que o Senhor venha nos abençoar, venha dirigir as nossas vidas diárias, ó Pai, para que nós possamos a cada dia estar buscando a santificação em Cristo Jesus. Ó Deus, nesse instante queremos te agradecer, ó Deus, pela vida de cada pessoa presente aqui, cada lar representado, ó Pai. Ó Deus querido, colocando a vida da irmã Maria Cláudia nas tuas mãos, ó Deus, que o Senhor venha ajudá-la na saúde, ó Deus, no seu tratamento, Pai, que ela cada dia possa continuar sendo abençoada pelo Senhor, que o Senhor venha curá-la, ó Deus, de toda espécie de males na sua vida. Ó Deus querido, te pedimos também, ó Deus, que o Senhor continue abençoando o lar onde ela reside, ó Deus, todos aqueles que ali residem com ela, Pai, que todos possam ser abençoados e agraciados pelo Senhor com as mais ricas bênçãos dos céus. Continue, ó Deus, abençoando a tua serva, ó Deus, bem como a igreja do Senhor. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor desperta a cada membro, a cada pessoa que visita esta igreja, Pai, para que possam sentir, ó Deus, o desejo de estar fazendo a tua vontade, de reunir como igreja, ó Deus, para engrandecer o teu santo nome. Ó Deus, colocamos também a vida da irmã Maria nas tuas mãos, ó Pai. O Senhor conhece as necessidades da tua serva, ó Deus. O Senhor conhece cada passo da sua vida, Pai. Nós te pedimos que o Senhor esteja orientando a vida dela, dando ela saúde, ó Deus, para que ela possa continuar servindo ao Senhor. Te pedimos pela sua família, ó Deus, pela sua filha, ó Deus, pelos seus netos, ó Pai, bisnetos, que o Senhor esteja abençoando a cada um, ó Deus, segundo a vontade do Senhor, e que o coração da tua serva, ó Deus, descanse em paz, em Jesus Cristo, que ela possa sentir, que o Senhor possa retirar dela toda angústia, todo desespero, todo fracasso, ó Deus, e continuar colocando no coração da tua serva a fé no Senhor Jesus e em tudo o Senhor possa estar ajudando-a. Obrigada, Senhor, por tudo. Mais uma vez, nós oramos e agradecidos em nome de Jesus. Amém. Se quiser sentar, pode sentar. Obrigado. A irmã Márcia vai, então, estar orando agora. Motivos que a irmã Adriana tiver para compartilhar conosco, para a gente estar orando, pode falar, minha irmã. Amém. Irmã Dolete, motivos de oração. Fala um pouco mais alto, só entendi família. Amém. Amém. Irmão Aldeci, compartilha os motivos que a irmã Márcia vai estar orando também. Isso. Amém.
muito feliz e pediu que nós orássemos por ela, orar por ela, pela família dela e orar por toda a minha família também, pela igreja. Amém. Como é que é o nome da mãe de sua amiga? Ixi, eu não sei o nome da mãe dela, E como é que é o nome de sua amiga? Brenda. Brenda, né? Então a irmã Márcia vai estar nos conduzindo em oração, né? E nós vamos orar junto com ela por esses motivos que já foram apresentados aqui, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, primeiramente, Senhor, eu quero te agradecer, ó Pai, por estar na tua casa, meu Deus, por estar na tua presença nesta noite, ó Pai. Quero te agradecer pelo ar que respiramos, ó Deus, por acordarmos essa manhã e estamos aqui até agora, ó Pai. Quero te agradecer por tudo, Senhor. Quero te agradecer pela minha família, ó Pai. Nesta noite, ó Pai, que estamos aqui, quero agradecer pelas vidas das pessoas que estão na tua presença, meu Deus. Quero agradecer também, Senhor, pela saúde, ó Pai, porque se estamos aqui é porque o Senhor tem nos sustentado, tem nos dado saúde, ó Pai. Muito obrigado, Senhor. Quero colocar, Senhor, nessa noite, ó Pai, os pedidos da irmã Adriana, Senhor, que nessa noite, ó Pai, te pede, Senhor, pela saúde da sua mãe, ó Deus. Nós não conhecemos, ó Pai, mas o Senhor conhece, ó Pai. O Senhor conhece os seus filhos, ó Deus. Então, vá de encontro, ó Pai, à vida da mãe da irmã Adriana, Senhor. Cura ela, ó Pai, se for alguma enfermidade, ó Pai. Se for em caso, Senhor, de alguma enfermidade, que o Senhor esteja curando, que o Senhor esteja libertando, ó Pai. Ela também pede pela sua vida, Senhor, pela sua vida aqui na tua casa, meu Deus. Pede também pela vida do seu irmão, Senhor, que o Senhor também esteja com ele, ó Pai, que o Senhor esteja sustentando ele no que ele precisar, ó Pai, porque o Senhor conhece o coração de cada um, ó Pai. Também quero te pedir, Senhor, pela vida, Senhor, da irmã Dolete, ó Pai, que pede, Senhor, pelas vidas, Senhor, que estão em recuperação, ó Pai. Ela pede pelas famílias, ó Pai, onde também nós pedimos nessa noite, ó Pai. Suplicamos a Ti, ó Pai. Sabemos que o Senhor está no controle de tudo, ó Pai, dessa enfermidade, dessa pandemia. Sabemos que o Senhor está no controle, ó Pai. Sabemos que estamos aqui nessa terra, mas que o Senhor controla, ó Pai. Que o Senhor sabe, ó Pai, que temos que passar, mas que o Senhor nos dê, ó Pai, conforto, ó Pai, conforte aquelas famílias, dê saúde àquelas pessoas que estão internadas, ó Pai, que o Senhor esteja, Senhor, abençoando a nossa nação, ó Pai, a nossa cidade, Senhor, que o Senhor esteja com essas pessoas aqui, Senhor, em nome de Jesus. Te peço pela vida, Senhor, da irmã Aldeci, ó Pai, te suplico, Senhor, pela vida da sua família, Senhor, pela vida da irmã Maria, ó Pai, que não está aqui hoje, mas que o Senhor esteja com ela, que o Senhor esteja dando ela saúde, ó Pai, onde que ela precisar. Ó Pai, que o Senhor abençoe a vida da vida da irmã Aldeci, Senhor, no seu trabalho, na sua casa, ó Pai, que o Senhor esteja com ela onde ela precisar, ó Pai. Te peço, Senhor, pela vida do filho dela, Senhor, Daniel, da filha dela, Senhor, que o Senhor esteja com ela, Senhor, em nome de Jesus. Ó Pai, te peço também, Senhor, pela vida da colega da irmã Aldeci, Senhor. Eu não sei o nome da mãe dela, ó Pai, mas o Senhor sabe com quem nós estamos falando nessa noite, ó Pai. Vá de encontro àquela pessoa, ó Pai. Aquela pede pela saúde, Senhor. Que ela está pedindo, Senhor, que o Senhor possa curar, que o Senhor possa tocar, Senhor, na enfermidade daquelas pessoas que estão precisando, Senhor. Nessa noite também pedimos pela vida da irmã Marilene, Senhor. Que o Senhor sabe, ó Pai, que ela está afastada, mas o Senhor conhece, ó Pai, qual é a sua enfermidade, que o Senhor esteja curando, que o Senhor esteja libertando nessa noite. Se for alguma enfermidade, que o Senhor esteja curando, o Senhor esteja tirando, ó Pai. Abençoa a vida do irmão Deilson, Senhor, também. Ó Pai, que o Senhor esteja dando a ele saúde, ó Pai, que ele continue sendo persistente na sua cura, Senhor, e na sua libertação, ó Pai. Ó Pai, eu te peço pela vida do meu esposo, ó Pai, que também não está bem de saúde. O Senhor conhece a minha família, o Senhor conhece os meus desejos do meu coração, ó Pai. Cuida do meu esposo, ó Pai, dá a ele saúde, ó Pai.
Eu quero te agradecer nesta noite por tudo, ó Pai. Amém. Obrigado, irmã Márcia. Irmão Júlio, motivos de oração, a gente está orando com você. Emerson. Marina. Ok. Emerson e Marilene. Irmã Márcia, motivos de oração. Quero agradecer a Deus sempre agradeço a Deus pela vida da minha família, né? Amém. A família é a base de tudo, né? Está bem, a família está bem. Verdade. Quero agradecer a Deus pela vida da minha família, pela vida de vó, meus Amém. familiares estão em Belo Horizonte. O Senhor esteja com eles, né? Pra Amém. gente não é fácil, então a gente tem que agradecer a Deus primeiramente para depois pedir. E Amém. os irmãos estivessem orando pela vida de Adalto também. De vez em quando ele tem começa a sentir umas coisas aí, ele não é muito de falar. E hoje ele teve uma consulta que o Senhor esteja no controle de tudo. Amém. Semana que vem vai fazer os exames, que o Senhor esteja no controle. Amém. Colocar a vida dele no Senhor. Amém. E eu gostaria também de colocar a vida de um amigo do Adeilson, chamado Edmar, que fez uma cirurgia e está na UTI, carece de orações, né? Que Deus possa estar abençoando a recuperação dele. É um campo missionário, é uma pessoa que precisa ter um encontro com Jesus, ele e sua família. Então vamos estar orando pela vida dele, né? Que Deus possa glorificar o nome dele através da cura, da recuperação do Edmar. E continuar pedindo pela minha saúde, que Deus possa também me curar de forma completa, como Ele faz, né? Na minha vida. E nós vamos orar com a irmã Aldeci por esses motivos, em nome de Jesus. Amém. Isso mesmo, irmã Graça. Você sentou aí para falar seus pedidos. Fala conosco para a gente orar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Sim. Amém. É verdade. Amém.
Amém. Vamos orar por esses motivos. Amém. Eu senti que estava faltando alguém, sabe? O pastor começa a sentir o cheiro assim, está faltando uma ovelha desgarrada aí. Ainda bem que ela já, né? Vamos orar então, irmãos, por esses motivos apresentados em nome de Jesus. Senhor Deus, nós te agradecemos e te louvamos, Bendito é o porque Senhor. o Senhor está aqui no nosso meio. Amém. Verdade. Nós agradecemos Deus. pela presença do Senhor, Amém, Pai, aqui Jesus. conosco, meu Pai. Obrigado, Deus. Pai, perdoa, Senhor, as nossas falhas, Em nome Senhor. de Jesus, tem misericórdia. Agora, Deus. Pai, neste momento, Pai, em que nós estamos aqui reunidos como Compadece de igreja do nós, Senhor, Deus. queremos aqui, ó Pai, agradecer, porque o Senhor tem nos sustentado, Amém. o Senhor tem nos Verdade, guardado, Deus. tem nos livrado, Pai, de todo mal. Verdade, Senhor. Pai, neste momento, ó Pai, queremos colocar diante de Ti cada pedido, ó Pai, que foi mencionado Em aqui nome de nessa Jesus. noite. Ó, Pai. Queremos colocar o pedido do irmão Júlio, ó Ó, Pai, Deus. que Abençoa, pede Senhor. pela sua mãe. Que o Abençoa, Senhor, Pai, Pai. esteja visitando a mãe Em dele, nome de abençoando Jesus. ela cada dia mais, Sim, meu Deus. sustentando, dando saúde, ó Pai, sabedoria, Sim, meu Deus. Deus. Que o Senhor continue, ó Pai, a visitar a vida da tua serva, meu Sim, Pai. Deus. Quero colocar também a vida da Marilene, a Abençoa, vida do Deus. Emerson, que ele pediu Ó, oração Deus. pela Vai ao encontro formação daqueles deles. corações, meu Que o Deus. Senhor Tenha esteja ali, ó Pai, misericórdia, Deus. conduzindo cada detalhe, meu Sim, meu Deus. Deus. Tudo aquilo que for ser feito, que o Senhor esteja direcionando, ó Em nome Pai. de Jesus, Deus. Pai, queremos colocar também a vida do irmão Júlio, que o Senhor continue abençoando Abençoa ele, teu servo, dando ele continue graça, forte, saúde, ó Deus, fortalecendo, para Deus. poder estar fazendo a obra do Em Senhor, nome ó de Pai. Jesus, Deus. Pai Santo, também queremos colocar diante do Senhor, ó Pai, a vida do pastor, a saúde Em nome dele, de Jesus, que cada Deus. dia mais, Tenha ó Pai, o Senhor misericórdia, esteja Deus. restaurando a Dê saúde dele, ó direção, Pai. Deus. Que o Traz Senhor venha, cura, Pai, meu opera um Deus. milagre Traz na vida renova, dele, ó Deus. Pai, Em nome de milagre da Jesus. cura, meu Deus. Em nome de Que ele Jesus, possa ó ficar Deus. liberto desta enfermidade, Glorifica Senhor. o teu nome, ó Deus, através Pai, quero dessa colocar cura, meu também, ó Deus. Pai, diante do Senhor os pedidos da irmã Graça, meu Deus, que Abençoa, vem Deus. pedir pela sua família, Sim, meu Deus. pela vida de Davi, ó Pai. Ó Que o Senhor Deus. esteja ali com aquele jovem a cada Sim, dia meu mais, Pai. sustentando, livrando Sim, ele Deus de Santo. todo mal, ó Pai. E continue dando a ele muita saúde, meu Sim, meu Deus. Deus. Quero colocar também, Pai, diante do Senhor a vida de Dalila, o Abençoa, casamento Deus. dela, que o Senhor Abençoa, esteja ali Senhor. abençoando ela, João Vitor, Dê direção, conduzindo eles de conceda acordo com a graça, vontade meu do Deus. Senhor. Coloco também a vida dos Provê, pais da ó irmã Deus, Graça, tudo Senhor. necessário, O Deus. pai dela, as irmãs Abençoa, dela, meu Deus, Deus. que o Senhor esteja ali sustentando Sim, e Deus. continuando dando saúde, ó Pai. Sim, meu Deus. A vida da irmã Graça também, que o Senhor continue sustentando a tua filha a cada dia mais, Senhor. Sim, Deus. Quero colocar também a família, Pai, da irmã Dalva, mas seu Gilfredo, que hoje já não estão Ó aqui mais Deus. conosco, Tem mas estão misericórdia, os Deus. filhos, ó Pai, está lá a Maciel, está Márcia, está Neto, e toda a família, Pai, Ó que está Deus. passando por este Abençoa, momento Deus. de dor, por este momento difícil, mas que o Senhor, Pai, que o Teu Espírito Santo, ó Pai, venha substituir aquele Deus vazio, Santo. consolar, meu Sim, Deus, meu Deus. aqueles corações que estão entristecidos, ó Pai. Sim, Deus. Ó Deus, continue abençoando a vida deles, ó Pai. Sim, meu Coloco Deus. a vida do irmão Adalto, que está aqui Ó Deus, conosco. abençoa teu Continue servo. abençoando, dá saúde a cada Sim, dia meu mais ao teu Deus. servo. Sabedoria, Em Pai, nome de fortalecendo a Jesus. vida espiritual dele, Sim, meu Pai. abençoando toda a família deles, ó Sim, Pai. Deus. A vida de Márcia, meu Deus, Abençoa, que o Deus. Senhor cuide teu dela, servo, os Deus. pedidos que ela fez aqui, Pai, pela vida de Adeilson, de Sim, Marilene, que o Senhor esteja, ó Pai, com eles ali, ó Pai, a cada nome dia de mais, meu Jesus. Deus, dando saúde. Sim, meu Deus. Muito obrigado, perdoa as minhas falhas, em nome do Senhor Jesus, que eu oro e te agradeço. Amém. Amém e amém. Graças a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Nós vamos continuar a nossa meditação na carta aos Efésios, capítulo 4. Abra sua Bíblia.
Vamos continuar meditando naquilo que a palavra de Deus traz para nós como orientação sobre o propósito de Deus para o mundo, que é a igreja. Nós temos visto no capítulo 4 um pouco da ação de Deus na igreja, relacionada à unidade que Deus, então, quer que a igreja tenha, e que Ele providenciou isso em Cristo Jesus. Pelo poder de Jesus, a igreja ela pode desfrutar de unidade. A unidade da igreja ela é espiritual. Ela começa pelo poder do Espírito. E então o apóstolo Paulo começa a compartilhar para nós que essa unidade começa a acontecer através dos dons espirituais que Jesus concede à igreja. E esses dons espirituais que Jesus concede à igreja, esses dons são capacitadores para que a igreja, ela então desfrute e exerça e exercite a sua unidade. E esses dons, então, eles servem para proporcionar essa unidade que passa pelo crescimento espiritual da igreja e pela missão da igreja. E isso tudo, obra do Espírito Santo de Deus. E agora o apóstolo Paulo vai dizer para nós, no texto que vamos ler, ainda no capítulo 4, ele vai dizer para nós que esse serviço que a igreja tem que desempenhar, e esse crescimento, e esse desenvolvimento que a igreja começa a exercitar, ele tem o seu início na nova natureza que ela recebe da parte de Deus, uma vez que ela está unida a Jesus Cristo. E nós vamos ler a partir do versículo 17, quando o apóstolo Paulo então começa a tratar essas questões. E nós vamos fazer a leitura do versículo 17 ao versículo 24. E dando tempo, nós vamos seguir a leitura do versículo 25 ao versículo 2 do capítulo 5. Mas primeiro nós vamos ler os versículos 17 ao 24. Então, se todos encontraram, vamos ler a partir do versículo 17 de Efésios capítulo 4. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico: não vivam mais como os gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo o seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem, para de forma desenfreada cometer todo tipo de impureza. Mas não foi assim com vocês. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Se é que de fato ouviram falar dele e nele foram instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Vamos orar. Deus, obrigado pela Tua palavra, obrigado porque nós temos acesso a ela, nós podemos ler livremente, sem impedimento, e nós Te agradecemos por isso. Te pedimos que o Teu Santo Espírito, ó Deus, continue a iluminar nossa mente, nos trazendo compreensão daquilo que o Senhor quer de nós, aquilo que o Senhor quer nos instruir, nos ensinar na Tua palavra, porque nós sabemos que seremos edificados por ela, só ela nos edifica, pelo poder do Teu Santo Espírito. E é por isso que nós oramos, confiando no poder do Teu Santo Espírito, no nome santo do Senhor Jesus. Amém e amém. O apóstolo Paulo, então, começa a discorrer que essa nova natureza que a igreja recebe, não é, da parte de Deus,
ela passa por uma transformação. As pessoas passam por uma transformação. E Paulo, ele, assim como fazia os antigos pensadores, né, quando eles mostravam que a ignorância que as pessoas tinham moral, ela passa por uma mente cegada ou obscurecida. E ele começa a trazer isso no versículo 17 que lemos. E aí, ele traz para nós a primeira coisa significativa nesse versículo 17 é que ele adverte a igreja para que ela não viva como os gentios. Mas veja que para Paulo, os gentios são aqueles que não servem a Deus. E ele está falando para um povo gentil. Então Paulo não considera esse povo gentil mais gentil eticamente. Porém, etnicamente, de etnia, eles ainda são gentios, mas para Paulo eles já não são mais, porque ele diz, não vivam mais como os gentios. E isso é significativo para a gente pensar nessa unidade que Deus está fazendo com a igreja. E aí, baseado nesse versículo que nós lemos, como cristãos, o que devemos fazer? Como cristãos, o que devemos fazer? Segundo o texto que lemos. Sim. Então, a primeira coisa que o cristão tem que fazer é andar segundo a vontade de Deus. Alguém mais quer compartilhar? Como cristãos, o que devemos fazer? Logo nesse início que Paulo traz para nós. Ele coloca que os gentios, eles vivem, né, na vaidade, e algumas versões andam, né, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Eles têm a mente obscurecida, né, o entendimento deles. E isso tudo, a sua postura, é algo contrário àquilo que Deus quer para o povo dele. E eles viviam numa situação social deles, cultura deles, o social deles era algo totalmente contrário ao que a palavra de Deus orienta, né? E aí Paulo vai dizer algumas coisas nesse sentido de insensibilidade que eles tinham, né? No versículo 18 e 19, Paulo vai trazer isso, vai falar que eles eram insensíveis, eles se entregavam à libertinagem, eles cometiam todo tipo de impureza, são características daquele povo. E veja, essas características eram características daquelas pessoas que se converteram a Jesus e que agora faziam parte da igreja. Então Paulo está orientando a eles, não vivam mais como estes, ou como vocês viviam, né? Se a gente for pensar assim. E eles viviam de maneira assim,
como eu disse, totalmente de acordo, como, por exemplo, sexo antes do casamento, relacionamento homossexual, idolatria de várias formas. Aquele povo que estava na igreja viviam essas coisas. Eles tinham agora que lutar contra aquilo que eles já estavam acostumados a viver na sua cultura. E eram pecados que os judeus também lutavam contra, para se abster. Não era algo marcado só por aquele povo gentil. E aí o apóstolo Paulo traz isso para a igreja. Ó, vocês viviam assim. Agora vocês não devem viver mais assim. Vocês têm que mudar. O comportamento seus tem que mudar. A forma que vocês agem precisa mudar. Não pode ser mais como era antes, quando vocês viviam obscurecidos. Quando vocês consideravam as coisas fúteis, sem valor, como algo que vocês deveriam almejar e buscar. Agora a direção de vocês é outra. E aí, ele então mostra, ele faz esse contraste entre a velha natureza, que era essa corrompida, com a nova, que agora a igreja recebe. E aí ele usa a expressão dureza de coração, para mostrar uma das marcas desse povo que está olhando, buscando somente as coisas para satisfazer seu coração. E essa dureza de coração, ela é interessante, que ela traz para nós a ideia assim, no argumento de Paulo. Eles estão vendo que o que eles estão fazendo é contra o que a sociedade defende. Não é que todos agiam assim na sociedade. Havia um senso de moralidade na sociedade. Só que essas pessoas que Paulo está dizendo aqui, elas viam o que era errado. Por exemplo, se relacionar com adolescentes, as pessoas velhas se relacionar com adolescentes era algo moralmente errado. Essas pessoas sabiam que isso era moralmente errado e mesmo assim faziam. Então Paulo está classificando essa dureza de coração nesse sentido de que a pessoa, ele sabe que é errado, mas mesmo assim ele faz de forma deliberada. Ele pensa e sabe que é errado e faz. E aí ele classifica, ele usa essa expressão, que essas pessoas já estão assim. Além de obscurecidas no entendimento, elas têm essa dureza no coração. Né? E a expressão aqui dessa palavra, ela eu vou gastar um pouco do grego com vocês hoje, poros, que é um tipo de mármore. Traz a ideia, nos termos médicos, de calo. É quando as juntas dos ossos, elas têm uma formação que deixa ela enrijecida. Então o apóstolo Paulo está dizendo assim, que é como se eles tivessem petrificado o coração deles, diante do que eles sabem que não é certo fazer e eles fazem. Então hoje você, igreja, que sabe que isso não é apropriado de se fazer, porque a acusação que Paulo traz para a igreja é o quê? E aí Romanos 1 vai dizer, as pessoas sabem o que é moralmente correto de fazer, ainda que não tenham conhecimento de Deus, mas é porque tem a lei de Deus no seu coração, porque Deus colocou. Ainda que a pessoa não conhece a Deus, não teve encontro com Jesus, ela tem uma consciência moral. E por ter essa consciência moral, então, ela tem um padrão ético para agir, onde faz com que a sociedade haja de forma harmoniosa, ainda que haja o pecado. Mas essas pessoas não, elas olham para aquela situação, e nós temos vários exemplos na nossa sociedade, né? Olha, sabe que aquilo lá não é moral, não é correto, não é ético, mesmo assim ela faz. Ou seja, ela já está, segundo Paulo, com o coração endurecido, petrificado. Júlio pediu a palavra?
Sim, sim. E essa questão que você coloca do limite, né, que é a lei estipula um limite para a sociedade funcionar. Só que, como a gente sabe, né, que muitas pessoas não estão se enquadrando nesse limite de ação, é que Paulo diz que elas estão agindo de forma desenfreada, né? Elas não têm esse limite. Quanto mais ela puder fazer aquilo que lhe apraz, para ela é mais positivo, é melhor, é o que ela quer, né? Agora eu pergunto, na prática, viver como os gentios, como que é no que diz respeito à nossa mente? Porque é a primeira coisa que o apóstolo Paulo vai dizer, no versículo 17 aí, ele vai dizer isso, no início do versículo 18, né? Que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo o seu entendimento obscurecido. Como que é na prática viver assim como os gentios, no que diz respeito à nossa mente? Quem pode dar um exemplo? Sim. A inversão de valores, né? Você disse uma palavra-chave aí. Essa inversão de valores, ela funciona na mente, né, das pessoas. E na alma? Como que é na prática viver como gentios, os gentios que Paulo está falando aqui, no que diz respeito à nossa alma? Hã? Não, na prática, como que é? Essas pessoas que viviam como gentios, como que elas viviam na prática, no que diz respeito à alma delas? Que Paulo vai dizer sobre isso. Versículo 18. Ele vai dar um exemplo. O que seria separados da vida que Deus concede? O que vem à sua mente? Separados da vida que Deus concede. Será que as pessoas que hoje falam, as pessoas que têm uma certa insatisfação com a própria vida, será que isso é fruto de uma alma separada de Deus? O que vocês acham? A gente poderia pensar nesse exemplo também?
Paz da alma. Paz da alma. E relacionado ao coração. Como que seria na prática viver como os gentios, no que diz respeito ao coração? No próprio versículo 18, o apóstolo Paulo vai trazer isso que eu acabei de falar aqui um pouco, sobre a dureza, né, do coração. Mas na prática, como seria isso? Acho que nós falamos um pouquinho sobre isso, agora há pouco. Como que os gentios vivem? Gentios pensando no povo sem Deus, né? Que está separado de Deus, como que é o seu coração na prática, esse viver dele? Sim. E é como se eles nem sentissem, né? Sensível, como se nem sentisse aquilo que fazia. Como aquele exemplo que eu dei uma vez aqui do rapaz que... Eu não dei esse exemplo aqui não, eu só vi, na verdade, que o rapaz tinha sido preso, era ladrão, e aí ele diz que era a profissão dele, mas eticamente, né, na nossa sociedade nós sabemos que ladrão não é profissão, né? Então, o cara, ele nem sente isso. Para ele, aquilo ali era um modo de vida, e o que a sociedade condena. Na prática, como que é viver como gentil no que diz respeito ao código moral? Né? Nosso código moral, o versículo 19 fala, o apóstolo Paulo fala sobre essa questão da insensibilidade. E aí ele destaca essa questão de estar entregue à libertinagem. Significa que não tem código moral para essa pessoa, não é? Porque ela está entregue à libertinagem. Então ela faz tudo aquilo que lhe apraz sem medir, sem ter um limite. Um exemplo que vocês podem dar sobre isso. O que vem à mente de vocês? Sim.
Como que é na prática viver como gentio no que diz respeito à nossa satisfação, a ter um senso de satisfação? Não, só uma observação, irmão, no seu comentário. Na verdade, a gente tem que ter em mente assim, no caso do apóstolo Paulo, ele era judeu, então ele tinha assim, um compromisso com a lei do Senhor. Né? O problema dele era que ele estava depositando a salvação nele na lei, antes de ele se converter, entendeu? Mas nesse caso aqui, não se aplica a ele da forma como se aplica aos gentios, porque ele era judeu, então ele seguia as leis rígidas do judaísmo, sabe? Então ele tinha essa preocupação com a pureza. Só que o problema dele é que ele depositava a salvação dele errado, que era na lei e não em Cristo. Isso, ele era muito zeloso, e o que não impedia de ele ser também um pecador, não é? Que ele mesmo vai dizer em alguns outros momentos que ele era o pior dos pecadores. Então ele tinha essa consciência mesmo de dificuldade, mas ele não se enquadra nesse quadro aqui não, viu? Que ele era judeu, então ele se dedicava à lei, ele era zeloso pela lei, mas ele tinha muitos outros problemas. Sim. Sim. Diante do que Paulo traz, então, ele inicia o versículo 20 contrapondo. Depois de ele falar um pouco dessa natureza que os gentios tinham, né? A igreja ali, que é formada por gentios, tinham. Agora ele entra fazendo um contraponto. Ele insiste com a igreja para que ela, então, na sua orientação, não viva assim. Por quê? Porque elas aprenderam de Jesus algo diferente. E aí ele começa, então, a dizer por que eles não deveriam mais viver assim. Ou por que eles deveriam
seguiu outro padrão, e aí ele vai dizer que é o padrão de Cristo. E aí ele faz essa referência a novo homem, uma nova humanidade, que então os gentios eles vão experimentar da parte de Deus. E aí ele coloca que essa nova humanidade ela é criada segundo a imagem de Deus, segundo Deus. E aí ele coloca para nós que isso faz com que mude a nossa pureza moral. Agora eles têm uma diferença moral diante de Deus, mas isso porque foi Deus que fez na vida deles. Não foi que eles fizeram algo. Foi criado por Deus neles. E aí o apóstolo Paulo então traz para nós alguns elementos que consistem dessa nova natureza, né? E a renovação da mente é uma dessas coisas que acontece. Enquanto que os judeus esperavam que essa renovação da mente acontecesse na ressurreição que haveria de ter no final dos tempos. Mas ela acontece com Jesus, uma transformação que vem por Jesus. E Paulo então ele traz para nós a imagem de revestir e despir. Ele usa uma linguagem como de trocar de roupa. Agora, com essa nova natureza, é como se a gente trocasse de roupa. E aí é algo muito comum no Antigo Testamento. Se vocês forem olhar, alguém abre para mim em Jó 29, 14. E outra pessoa abre em Salmo 109, versículo 18. Porque no Antigo Testamento acontecia essa linguagem, que é essa linguagem de despir e vestir, ou revestir, ela traz para nós um sentido de adotar ou abandonar determinados comportamentos. E outra pessoa abre em 2 Crônicas, capítulo 6, versículo 41. Quem encontrou Jó 29, 14, leiam. Veja que ele usa a linguagem de vestimenta, mas para falar de retidão e de justiça. Salmo 109, 18. Revestir como maldição. Aí o salmista está trazendo também essa ideia de, quando a gente pega todo o salmo, essa ideia de comportamento. E 2 Crônicas vai falar sobre atributos. Se alguém encontrou aí, quem encontrou, leia 2 Crônicas 6, 41. Segundo o apóstolo Paulo, essa maneira, essa nova vestimenta é uma maneira de pensar. E a vestimenta antiga é outra maneira de pensar. Agora, segundo Paulo, essa maneira gentílica de pensar, ela nunca nos conduz a quê? Segundo o apóstolo Paulo aí. Essa maneira gentílica de pensar, ela nunca nos conduz a quê? Versículo 20. Hashtag fica a dica.
a maneira gentílica de pensar nunca nos conduz a quê? Ou a quem? Aí fica melhor? A quem? A Cristo. A Cristo. Não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Agora, onde somos ensinados a viver uma vida santa? Onde somos ensinados a viver uma vida santa? O apóstolo Paulo ele traz aí três verbos que nos dá uma direção. No versículo 21. Na verdade, só dois. Dois verbos. Ele vai falar sobre instruir. Quem falou alguma coisa aí? Fala, Márcia. Ouvir e... instruir. Foi isso que você falou? Não vale R$1.000 não, mas é isso, né? Ouvir e instruir. Então, quem instruiu e quem eles ouviram para que eles pudessem viver uma vida santa a partir do que Paulo está falando agora, que essa vida santa é a nova natureza? Veja que no versículo 20 ele falou, mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Então, a forma de vivermos uma vida santa é através dos ensinos de Jesus. É isso que a igreja precisava ter em sua mente, de que é de Jesus o caminho, a orientação para se ter uma vida santa. E ainda que eles aqui não ouviram de Jesus, essa carta aqui já tinha feito mais de 30 anos que o Senhor Jesus havia ressuscitado e já estava entronizado. Mas eles ouviram dos discípulos. E Paulo está dizendo que o que vocês ouviram dos discípulos, vocês ouviram de Jesus, porque os discípulos estão ensinando o que Jesus ensinou. E para nós fica aqui entendido que é através da palavra de Deus para nós hoje é que nós vamos viver uma vida santa. Nós somos ensinados, né, a viver uma vida santa. Porque a gente passa a ter essa nova natureza, segundo a imagem de Deus, o apóstolo Paulo vai dizer. Ou seja, uma natureza que tem uma pureza moral, que é a pureza de Cristo, que é a pureza de Deus. Então não é algo que nós produzimos por nós mesmos, mas é o Espírito de Deus produz em nós, porque agora nós temos uma nova natureza. E então essa nova natureza, ela começa, a gente começa então a viver de acordo com essa nova natureza, porque nós temos a instrução de como fazer isso, e o Espírito nos auxilia. Agora eu te pergunto, tendo isso em mente, de saber que Cristo é através de Cristo que nós somos ensinados a ter uma vida que agrada ao Senhor, uma vida santa, não é? De que maneira isso te empolga e te motiva a ler as Escrituras? De que maneira isso te empolga e o motiva a ler as Escrituras? Não, é uma pergunta pessoal que eu faço agora.
Sim. Sim, sim. É aprender de Jesus a santidade, né? E aqui o apóstolo Paulo coloca que aprender de Jesus a santidade é como trocar de roupa. Se você vai numa festa, se você é chamado para ir numa festa de gala, mas você não tem a roupa apropriada e você ganha essa roupa belíssima, apropriada, para você ir nessa festa de gala, você não vai pegar essa roupa que você ganhou e colocar por cima da que você já está vestido, né? Suada, suja. Você não vai fazer isso. Porque senão você vai estar desvalorizando o presente que você ganhou para poder usar. E é o que Deus faz conosco. Paulo vai dizer assim, ó, quando você recebe essa nova natureza de Deus, você está tirando essa roupa velha, imunda, que é a vida de pecado, e você agora está se vestindo de uma nova roupa que ela é marcada por santidade. Ela é marcada por justiça, porque ela vem da verdade, e Jesus é a verdade. Então, nós passamos a viver segundo essa natureza. E não vai dar tempo para a gente avançar a partir do versículo 25, porque aí ele começa a colocar para nós algumas coisas mais práticas. Ele começa, então, a se aprofundar um pouco naquilo que ele está falando. E aí ele vai dizer, por você ter essa nova natureza, então você tem que abandonar isso, e abandonar isso, e abandonar aquilo. Mas não é só abandonar, não, você vai abandonar e vai fazer isso. E aí ele vem com algo positivo. Então ele é como se fosse uma troca. Sua antiga maneira de viver era dessa forma. Agora você vive segundo Cristo. E Cristo é dessa forma que você deve viver. Então, ainda que o Espírito Santo está agindo em nós, está nos moldando, está nos santificando, nós temos uma responsabilidade diante de Deus, nós temos uma postura a agir diante de Deus, segundo o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, para que isso se torne real na nossa vida a cada dia, porque vamos lembrar que semana passada a gente viu que o corpo ele vai se edificando a si mesmo, um crescimento, né? Para se alcançar essa unidade que já existe, mas que ela passa por esse processo de amadurecimento e crescimento. Isso significa uma ação nossa, como igreja de Jesus, né? Então, nós agora temos esse privilégio de ter essa nova natureza de Deus, em que nossa mente é renovada, versículo 24 aí, e essa natureza, essa mente renovada, Romanos 12, 1 e 2, essa natureza, essa mente renovada, então faça com que a gente viva segundo a vontade de Deus. E é assim que a igreja de Jesus precisa viver a cada dia, buscando esse desenvolvimento, porque não é uma obra pronta e acabada. Ela está sendo pronta e acabada enquanto nós estamos vivendo. Ainda que na eternidade, para Deus já está pronta e acabada, mas para nós aqui, enquanto vivemos, ela ainda está se desenvolvendo. E isso aí é a famosa loucura espiritual mesmo, que a gente não entende, porque para Deus é um eterno presente, mas Ele consegue ver o passado e o futuro. Mas para Deus é um eterno presente. Então, o que nós vamos dizer amanhã, Deus já viu, Ele já sabe. Isso é a maravilha da oração, irmãos.
Isso é a maravilha da oração. Deus já sabe o que vai acontecer amanhã. Nós não. Mas Ele sabe também exatamente o que nós estamos vivendo aqui agora. Ele consegue ver isso. Então, tamanha a grandeza de Deus. E a gente, se a gente for pensar muito nisso, a gente tem parafuso. Então, a gente fica com a palavra, ó Deus, ó. Louvado seja o teu nome, porque o Senhor é glorioso. Amém? Vamos orar, aqueles que puderem se põem de pé, para a gente encerrar nosso culto de hoje. Deus eterno, nós te agradecemos mais uma vez, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos trago em paz, em segurança, guardados, protegidos, abençoados pelo Senhor, sustentados, nós engrandecemos e louvamos o teu nome por isso. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos deu essa nova natureza segundo a imagem do Senhor, para que cada dia a gente seja parecido com Jesus, porque é assim que nós queremos viver, Pai. E por mais que seja difícil, muitas das vezes nós queremos prosseguir confiando no teu poder em nossas vidas, nos auxiliando nisso, porque é o desejo do nosso coração, servir ao Senhor, amar o Senhor e futuramente estar com o Senhor. E não há coisa melhor para nós, Deus. Por isso nós te agradecemos por Cristo Jesus ter morrido na cruz por nós, ter ressuscitado para que nós hoje estivéssemos aqui, Pai, reunidos como igreja do Senhor, para nos deleitar no Senhor, bênção do Senhor na nossa vida, e nós te agradecemos por isso. Leva, Pai, os meus irmãos em paz para os seus lares, guardados e protegidos pelo Senhor, e que no domingo nós possamos estar aqui, Deus, renovados pelo Senhor, para aprender da Tua palavra, para cultuar ao Senhor como igreja do Senhor. Nos ajuda, Deus, nas nossas fraquezas. E nós te agradecemos, e pedindo perdão dos nossos pecados, é que oramos, no nome santo do Senhor Jesus. Amém e amém.